Vamos iniciar então o estudo de hoje. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 3. Gênesis, capítulo 12, verso 1 até o verso de número 3. Você tem a sua Bíblia em casa? Por favor, pegue a sua Bíblia e abra para acompanhar não só essa leitura que nós vamos fazer agora, como também, né, você está conosco ao longo das citações que nós fizermos de textos bíblicos no estudo de hoje. Bom, Gênesis 12, versos 1 a 3 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, todos nós conhecemos esse texto, né? Nós que cristãos, leitores da Bíblia, né? Todos nós já conhecemos esse texto. Esse texto é muito lido, muito pregado, tá? Mas o que será que alia, né, Abraão, esta figura patriarcal que nós acabamos de citar nessa leitura, que é entendido lá no livro de Hebreus, capítulo 11, capítulo 10, perdão, como sendo o pai da fé, e nós, cristãos? Que comparação há entre o patriarca judeu e a igreja do presente? A Bíblia, ela apresenta alguém perfeito ao citar a pessoa de Abraão? A gente vai ver nesse estudo esta relação entre o grande herói da fé, que nos é apresentado biblicamente, né? A pessoa de Abraão, com a nossa vida comum, com o nosso dia a dia, nós cristãos do presente. É sobre este tema que se trata o estudo. Bom, a chamada de Abraão. A chamada de Abraão, né, posteriormente chamado de Abraão, em 17:5 do livro de Gênesis, conforme a narrativa de Gênesis 12, ele dá um novo capítulo na relação do Antigo Testamento sobre o propósito de Deus de redimir e salvar a raça humana. A intenção de Deus era que houvesse um homem que conhecesse, que o conhecesse, né, que conhecesse a pessoa de Deus e o servisse, bem como guardasse os seus caminhos, sendo um líder espiritual em casa, né, e ensinasse aos seus filhos o caminho do Senhor, o responsável pelo ensino familiar de guardar o caminho do Senhor para agirem aqueles membros da sua casa com justiça e com juízo. Quando a gente fala, né, a respeito dos membros da sua casa, não haviam grandes comunidades, né, teístas, por assim dizer, naquela época. Se nós formos pegar os primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós vamos observar que, basicamente, a história contada nesses livros era histórias familiares, né? A única diferença, ou uma diferença próxima disso que nós acabamos de dizer, foi quando José, mais adiante, foi governar o Egito e, por esta questão, outros povos foram envolvidos. Contudo, né, a família, obviamente, de Jacó, né, que veio a se chamar Israel, ela foi envolvida no contexto de uma relação mais envolvida com outras pessoas, com outros povos, com nações inteiras. Contudo, é por isso que é chamado este período de período dos patriarcas, porque eram pais falando às suas famílias. Então, Deuteronômio 6:7, né, ele nos declara isso com muita clareza, né, que o objeto da questão era que
patriarca fosse um líder espiritual capaz de guardar o caminho do Senhor naquela residência, fazendo com que ele fosse responsável pelo ensino familiar, né, para que os seus filhos, para que a sua família, ela agisse com justiça e com juízo. Dessa família, né, da família de Abraão, surgiria uma nação escolhida, como a gente vai ver, né, ao longo de toda a narrativa bíblica, né, a gente vai ver que o pai Abraão, né, chamado assim para perante todas as nações por Israel, Israel ele vai chamar Abraão, né, de pai. Por quê? Obviamente a gente sabe, né, de todo o contexto histórico que se envolve com a promessa de um filho e que esse filho ele viria a ser, a partir dessa semente, né, seria gerada ali uma grande nação. Dessa nação viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o prometido descendente da mulher, conforme a gente vê lá em Gênesis 3,15 como uma promessa, e depois Gálatas capítulo 3, versos 8, 16 e 18, o cumprimento dessa promessa. Vários princípios importantes eles podem ser deduzidos da chamada de Abraão. A chamada de Abraão levou a separar-se, né? Levou o próprio Abraão a separar-se da sua pátria, do seu povo e dos seus familiares, conforme a ordem de Gênesis 12, verso 1, para tornar-se um estrangeiro e peregrino na terra, né? Que é, na verdade, algo que nos também é dado como informação de que nós somos, né? Peregrinos e forasteiros. Hebreus capítulo 11, verso de número 13. Deus ele prometeu a Abraão uma terra, uma grande nação, através dos seus descendentes, e uma bênção que alcançaria todas as nações da terra, né? São os versos 2 e 3 desse capítulo 12 de Gênesis. Além disso, a chamada de Abraão envolvia não somente uma pátria terrestre, né? Bem como também uma pátria ou uma terra celestial, né? A gente sabe que a terra prometida, por exemplo, para os judeus, ela aconteceu de fato, é a Israel que nós conhecemos hoje, né? Terra prometida. Contudo, a gente sabe que aquilo foi uma figura, né? Tratando a respeito de algo futuro, e esse algo futuro, como a gente sabe, é a terra prometida celestial, é a terra celestial. A sua visão, a visão de Deus em relação a Abraão, né? Alcançava um lar definitivo, não mais na terra, e sim no céu, uma cidade cujo artífice construtor é o próprio Deus. A partir de então, Abraão desejava e buscava uma pátria celestial, onde habitaria eternamente com Deus, em justiça, alegria e paz. Hebreus capítulo 11, verso de número 9, 10, 14 a 16, Apocalipse capítulo 21, de 1 a 4 e 22, de 1 a 5. Até então, ele seria estrangeiro e peregrino na terra, como a gente já falou. Hebreus capítulo 11, versos 9 e 13. A chamada de Abraão, ela continha não somente promessas, como também compromissos, né? Uma vez, eu conversando com uma pessoa que, de certa forma, era meu chefe, ele disse que nós teríamos deveres e obrigações. E foi uma fala difícil de ouvir, porque normalmente a gente acha que a gente tem deveres e direitos, né? Por que eu estou citando isso? Porque diante daquilo que Abraão ele recebeu de Deus, né, no livro de Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3, que é a sua chamada, obviamente haviam ali promessas que foram estabelecidas sobre a vida de Abraão e dos seus familiares, não só os seus familiares, como também toda a sua descendência, mas também haviam compromissos que eles deveriam
cumprir. E repara, na ordem inicial, né? Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E aí Deus diz: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, são promessas de Deus para ele, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da terra. Tem algumas versões que o texto "e tu serás uma bênção" está escrito assim: se tu uma bênção. E dá para a gente entender com mais clareza esta visão. Não era necessariamente uma declaração vazia ou uma promessa, mas sim uma ordem, né? E serás uma bênção era uma ordem de Deus para a pessoa de Abraão. Ele deveria ser abençoador. Tá? E a gente precisa guardar isso para a nossa vida, tá bom? E a gente vai entender que Deus ele é uma bênção para nós, Deus ele nos abençoa, mas com o contexto da palavra de Deus, não só no contexto daquilo que Deus ele falou para Abraão na sua chamada, como ele também reflete essa chamada sobre cada um de nós. De fato, cada um de nós precisa ser uma bênção para aqueles que nós cercamos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os inimigos, por que não dizer? Só que o método de ser uma bênção envolve também justiça. Às vezes, a gente está abençoando uma pessoa de uma forma que ela não gosta de receber a bênção, mas é uma bênção sobre a vida dela, tá certo? Mas vamos continuar. Deus, ele que requeria de Abraão tanto a obediência, quanto a dedicação pessoal a ele como Senhor para que recebesse aquilo que lhe fora prometido. A obediência e a dedicação, elas demandavam a confiança na palavra de Deus, mesmo quando o cumprimento das promessas parecia humanamente impossível. E aí a gente vai ler lá em Gênesis 15, de 1 a 6 e 18, de 10 a 14. 15, de 1 a 6, só para fazer a citação, era a promessa de um filho. Por que parecia tão impossível para Abraão que essa promessa ela se cumprisse? Por causa da idade avançada dos seus pais. Imagina você com 75, 80 anos de idade, você receber uma promessa de que você terá um filho, 90 anos de idade. Realmente parecia impossível. Depois a gente vai lá no capítulo 18. Dos versos 10 a 14, e disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Nesse momento, a gente observa Abraão já muito avançado de dias, ou seja, já muito velho, recebendo a promessa de um filho, e como aquela promessa ela poderia se cumprir na vida deles. Algo humanamente impossível, mas a gente precisa lembrar que Deus, ele de fato trabalha no impossível. Ele nos dá ordens para que nós venhamos a cumprir essas ordens. Todas essas ordens, elas estão dentro do campo do possível, tá certo? Deus ele não nos dá pesos superiores àqueles aos quais nós não possamos carregar, não é verdade? Então Deus ele só deixa para nós o trabalho dentro da área do possível. E a fé, ela está dentro do campo do possível. É por isso que nós podemos tê-la. Se Deus ele
se a fé fosse algo, apesar da sobrenatureza, né? Apesar de ser um evento sobrenatural a fé, né? Mas se ela não fosse possível aos humanos, Deus ele não requereria a fé, mas ela é possível a cada um de nós. Então, é uma das coisas que a gente tem que aprender quando a gente está estudando esta relação, né, de Deus com Abraão e a comparação entre a vida de Abraão e a nossa é que a confiança na palavra de Deus ela é fundamental, mesmo quando, né, o cumprimento dessas promessas parece para nós humanamente impossível. Bom, a obediência à ordem de Deus para deixar a sua terra, né, ela foi algo extremamente complexo para a pessoa de Abraão. Está lá registrado em 12, verso 4. Né? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Olha o problema aqui, o primeiro problema acontecendo. Né? E foi Ló com ele. Só que ele partiu. Né? Aquela ordem de Deus ela foi prontamente obedecida. É interessante também notar que a gente precisa envolver essa questão. Né? Imagina que você recebesse agora a ordem de Deus para abandonar a tua terra, a tua parentela. Né? A palavra de Deus ela registra que Abraão, ele não, de maneira nenhuma, ele se colocou contra aquilo que Deus havia falado. Muito pelo contrário, ele recebe aquela ordem, entende que aquela ordem é de Deus e parte. Tá? Se a gente for tratar aqui em miúdos a respeito do texto que nós acabamos de ler. Quando a gente vai consultar outros patriarcas ou outras personalidades da palavra de Deus, outras personagens, né, da palavra de Deus, a gente vê que isso não foi tão assim. Por exemplo, quando a gente vai ver o início da relação, né, de Jacó com a pessoa de Deus, a gente vê que Jacó ele faz prova de Deus, ele diz assim, bom, eu tenho sabido, né, que você foi o Deus dos meus pais, se referindo a Isaac, né, e também a Abraão. Vamos fazer o seguinte, eu estou indo para a terra dos meus parentes. Se você me levar tranquilamente até lá, me alimentando, me vestindo, me dando todas as condições, eu chegando até lá, encontre esposa para mim e volte para a minha terra com tranquilidade, sem nenhum problema, sem uma picadinha de cobra, sem uma picada de escorpião. Não, estou acrescentando isso, tá? Ou seja, se eu retornar, né, para a minha terra tranquilo, então o Senhor será o meu Deus. E outros casos, como por exemplo de Moisés, né? Moisés ele ouve sim a voz de Deus, mas ele retruca em determinados momentos a respeito do trabalho, né, que ele estava ali recebendo da pessoa de Deus. E ele fala, né, que a língua dele é pesada, que ele teria poucas condições de falar diante de Faraó, aquela coisa toda. A gente não observa isso na pessoa de Abraão. Abraão pegou o cajado e foi. Né? Agora imagine você recebendo esse tipo de ordem. Né? É preciso saber muito de quem você está ouvindo essa ordem, não é verdade? É preciso reconhecer a pessoa de Deus. Mas Josué, ele vem nos declarar, muito tempo depois desse texto, né? Lá no seu livro, ele vem nos declarar o seguinte, que a parentela, a família de Abraão, ela era idólatra. Então, nem a tradição teísta, corretamente falando, né? Eles adoravam outros deuses, é a expressão que era utilizada. Então, nem do ponto de vista teísta, ele tinha esse bom relacionamento com Deus. Né? Onde será que ele conseguiu ouvir a Deus com tanta eficiência? A gente observa que o texto
que Josué utiliza, ele vai falar o seguinte, que Deus ele arrancou, por assim dizer, né? Força de expressão, claro, mas Deus ele arrancou a Abraão da sua parentela idólatra, tá certo? E colocou ele no caminho certo. É óbvio que isso é força de expressão, mas é algo que a gente precisa pensar, né? Não tinha tradição teísta, não tinha ali um relacionamento, a família dele, um relacionamento profundo com Deus, a família dele era idólatra, ele ouve a voz de Deus e parte imediatamente para cumprir os desígnios de Deus. É algo que a gente precisa pensar, né? Tenho certeza que é algo que a gente precisa realmente meditar sobre isso. Por que Abraão ele respondeu com tanta rapidez, com tanta veemência a essa proposta de Deus, né? Diante daquilo que estava sendo proposto para ele, reconhecendo imediatamente a pessoa de Deus e fazendo a sua vontade. Algo que a gente precisa meditar, né? No capítulo 17 de Gênesis, versos 1 e 2, a gente vê que Abraão era dotado de uma característica que a gente também precisa copiar. Ele tinha em si um esforço sincero para viver uma vida de retidão, né? Talvez essa seja uma dificuldade de algumas pessoas no tempo presente. Por quê? Porque viver uma vida de retidão causa a nós um esforço, né? Há uma necessidade de você abrir mão de determinadas coisas, não é verdade? Em nome dessa vida de retidão. Ainda mais no tempo presente, que parece que honestidade virou virtude, né? Não obrigação, é virtude. E, de fato, é uma obrigação, né? Você ser honesto é uma obrigação. Você ter uma vida reta, de fato, é uma obrigação. Mas, no tempo presente, parece que virou virtude, né? E parece que é normal, ou é melhor, ou é mais aceito uma pessoa ser desonesta do que ser honesta, tá? A gente, infelizmente, convive com determinados grupos de pessoas, né? Sobretudo até, né? A gente está no período político aí, e a gente vê que algumas pessoas se dizem, né, ter uma vida reta, uma vida correta diante dos homens, mas, na verdade, nos porões das suas reuniões fechadas, elas não são, na verdade, o que dizem ser. A promessa de Deus a Abraão e a sua bênção sobre ele estendem-se não somente aos descendentes físicos, ou seja, aos seus parentes, né? E, por assim dizer, a todos os judeus de um modo geral, como também a todos aqueles com fé genuína, aceitarem e seguirem a Jesus Cristo, a verdadeira posteridade de Abraão, conforme a gente vai observar lá em Gálatas, capítulo 3, versos 14 e 16. Então, existe aí uma relação direta entre o Abraão, parente direto, parente de sangue, com a verdadeira posteridade de Abraão, que são todos nós que vivemos no tempo presente e que temos fé para crer nisso, né? A gente já citou Gálatas capítulo 3, versos 14 e 16. Todos os que são da fé, como Abraão, não é? São filhos de Abraão, Gálatas 3, 7, e são abençoados juntamente com ele, Gálatas 3, 9. Tornam-se posteridade de Abraão, herdeiros segundo a promessa, Gálatas 3, 29, o que inclui o receber pela fé a promessa do Espírito em Jesus Cristo, Gálatas capítulo 3, versos 14. Por fim, e concluindo aqui, né, a nossa apresentação aqui, nossa parte do estudo de hoje, por Abraão, possuir uma fé em Deus expressa
pela obediência. Dele se diz que é o principal exemplo da verdadeira fé salvífica. Gênesis capítulo 15, verso número 6, Romanos 4, de 1 a 5 e 16 a 24, Gálatas capítulo 3, de 6 a 9, Hebreus 11, de 8 a 19, Tiago 2, de 21 a 23, né? E com especial referência, né, a 15, 6. Ora, nesta primeira parte, a gente procurou, então, apresentar a relação de Abraão com Deus, o seu chamado inicial e por fim, aqui já no finalzinho, né, a gente declarou que não só a família física de Abraão e a sua terra do ponto de vista de nacionalidade, né, que são os judeus, que são os judeus que creem na pessoa de Abraão, como também todos os descendentes verdadeiros de Abraão, né, que ele sendo pai da fé, todos nós que temos a fé em Jesus Cristo como único suficiente Salvador, nós somos também, né, por extensão, filhos da promessa, né, conforme os textos que nós acabamos de citar. Tá bem?